Então, boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lis, e com muita satisfação venho mais uma noite de hoje falar de mais um tema da doutrina espírita, mais um tema da codificação do nosso espiritismo. E com muita alegria, né, a gente vem tratar de um livro que se chama Assim Vencerás, né, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, né, o seu mentor, né? Então eu acho que é extremamente interessante, né, a gente ter aí nesse fim de ano, estamos entrando em dezembro, e é um mês de renovação, é um mês de Natal, é um mês de virada de ano. Eu acho que nada melhor do que mensagens interessantes para a gente refletir, para a gente, de fato, tentar buscar no nosso íntimo uma melhora e principalmente vencer, já que vivemos num mundo de provas e expiações e estamos passando para um mundo de regeneração. Então, antes de começarmos, cada um faça a sua prece silenciosa para deixar os problemas lá fora, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos problemas, para que estejamos concentrados na noite de hoje, de forma a aprendermos o melhor da doutrina espírita. Graças a Deus. Então, ainda continuo aqui com uma questão técnica, né? Eu não estou aparecendo porque dá certo problema na minha imagem, né? Quando eu estou gravando aqui desses computadores, mas eu estou aí de corpo e alma com vocês e tendo dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas também são bem-vindas. Por favor, entrar em contato com a gente no Lis, que eu, Rose, Felipe, ou Marina, ou o próprio Bira, a gente vai dar o melhor encaminhamento para todos. Então, como eu disse, né, é um livro muito interessante de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, seu mentor, e com essa visão, assim vencerás. Nós precisamos ter essa gana, essa vontade, essa determinação de vencer, de se superar e de ter uma vida melhor, mais produtiva nesse mundo tão complicado em que nós vivemos e nesses tempos difíceis, as quais esperamos passar da melhor forma. Então vão ser uma sequência de mensagens, né, aí com paisagens interessantes, bonitas, harmônicas, né, para a gente refletir nessa meia hora, 40 minutos que nós estejamos juntos. Então a primeira mensagem, né, não desanimes, persiste mais um tanto. Então a gente muitas vezes não tem ideia de quando será o fim de uma prova, de uma expiação. A gente entende que a nossa vida é complicada e que a gente não está mais aguentando. Vamos ter mais paciência, não vamos desanimar, vamos persistir ao máximo, um dia após o outro, tendo mais força, tendo mais perseverança. Eu sempre conto, né, essa passagem, né, de um marido, né, que tinha uma esposa e ele não estava realmente muito satisfeito com a convivência familiar. E ele entendia que a cruz dele, que era o relacionamento que ele tinha, era muito pesado, muito complicado, e ele entendia que a cruz que ele carregava era muito maior do que o peso que ele poderia suportar. Realmente estava tornando a vida dele, segundo ele, um inferno. Então ele sempre pedia, né, para os seus mentores, para os seus guias, né, de uma forma bastante revoltada, para tirar um pedaço dessa cruz, né, tirar um pouco da carga que ele entendia ser excessiva para a vida dele. E realmente queria se separar da sua esposa, e sempre pedia, tira um pedaço dessa minha cruz, tira esse pedaço da minha cruz. E todos nós sabemos, né, por mais que haja orientação espiritual, haja realmente toda uma condução pelo plano espiritual para a gente tentar seguir o nosso planejamento espiritual, nós temos nosso livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, de fato, ele se separou, entendendo que iria tirar
uma parte do seu peso, daquela cruz tão pesada que ele carregava, se separando da esposa. E viveu como ele quis, né? E quando chegou no plano espiritual, né, ele desencarnou e viu, né, que ele estava numa parte, né, de um terreno e tinha como se fosse um abismo, né, e logo em seguida tinha um outro pedaço, um pouco mais em cima, que parecia ser a transposição, né, desse plano para um plano superior mais evoluído, né? Então ele falou, poxa, eu estou num plano, tem que ir para outro, tem aqui um abismo, já que não tem uma ponte, o que ele pensou? Vou colocar aquela cruz tão carregada, tão pesada, que carregou durante tantos anos, né? Para servir a ponte, para ele sair de um plano para o plano a qual ele estava olhando de uma forma plasmada. E para surpresa dele, né, ele confiante, né, dessa cruz tão pesada, tão grande que ele teve que carregar durante tantos anos, quando ele foi colocar, a cruz caiu. Aí ele se revoltou. Meu Deus, como é que pode? Eu carreguei essa cruz tão pesada durante tantos anos, tanto sacrifício ao longo da minha vida, e quando eu precisei dela, ela não me serviu para poder transpassar de um plano para outro. Não consigo entender, ele revoltado. Aí depois de um certo tempo, né, de revolta, um espírito amigo e protetor foi consolá-lo, né, e explicá-lo que cada um tem a cruz que merece e que é planejada carregar. Jamais o plano espiritual vai colocar uma cruz mais pesada ou impossível de carregar. E aquele pedacinho que foi tirado, uma parte do peso dessa cruz, que era a separação da esposa, era o pedaço necessário para ele se transferir de um plano para um plano mais evoluído. Então a moral da história, não desanimes, como está aqui no slide, persista mais um tanto, porque talvez esse pedacinho dessa cruz seja muito importante para a sua vida agora, no futuro dessa própria vida encarnada, como também se preparando para as próximas existências. Então não desanime, persista sempre mais um tanto, um dia após o outro, porque a gente tem que entender que aqui é um mundo de provas e expiações. Estamos passando por regeneração, mas ainda falta um tanto para nós nos melhorarmos. Tá? É uma mensagem bastante interessante para a gente refletir. Outro ponto também muito importante, não cultives o pessimismo, centralize-se no bem a fazer. É claro que na nossa mente vem milhares de pensamentos por dia, segundo aí especialistas nessa área, são mais de 100 mil pensamentos ao longo do dia. Deixa eu repetir, 100 mil pensamentos. E 95% deles são repetitivos. E como muitos nós ainda temos um pessimismo, uma visão pessimista, grande parte deles são repetitivos com visão pessimista. Então, quando vier um pensamento ruim, você troque ele por um pensamento bom. Troque ele por pense num ser, num ente querido que lhe faz tanto bem, numa situação que lhe dê alegria. Sempre quando vier algo ruim no seu pensamento, troque por algo bom, por um pensamento bom, por algo bom, porque é isso que vai fazer você se desconcentrar desse pessimismo. De novo, nós vivemos num mundo complicado, violento, muitas vezes injusto, frente à justiça humana, mas precisamos estar sempre de cabeça erguida, com pensamento voltado para o bem e principalmente com pensamento otimista. É muito importante isso. E centralizar-se em fazer o bem. Quando você acha que está com problema, você visita um asilo,
você visita um hospital, você visita um presídio, você vê que os seus problemas são muito pequenos, são ínfimos, e você sai de lá reconfortado por esse trabalho de caridade, tanto por ajudar outras pessoas mais necessitadas, mas para ver o quão, às vezes até eu poderia dizer, mesquinho são os nossos ressentimentos, o nosso pessimismo, frente a tanto sofrimento humano que nós temos. Fazer o bem, ajudar ao próximo, é o grande remédio para curar o pessimismo, para curar as chagas do nosso corpo e da nossa alma. Outro ponto também bastante interessante é esquece as sugestões do medo destrutivo. Então, muitas vezes, vem aquele medo, aquele sentimento ruim, até às vezes culminando para uma possível suicídio. Não, esqueça essas sugestões erradas. Esqueça esses medos que às vezes a gente tem no nosso trabalho, na nossa família, na nossa relação amorosa, familiar, afetiva, nos relacionamentos sociais. Vamos sempre trocar ele por pensamentos bons. Não pense no medo, porque você está atraindo também mais medo, espíritos que vão te induzir e que te vão aconselhar de uma forma errada para medos destrutivos. Então pense sempre em coisas boas, em sentimentos bons e jamais em medos destrutivos. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Todos nós temos erros em maior ou menor grau, em maior ou menor quantidade. Mas a grande questão do erro é você, primeiro, errar e ter uma lição positiva do que errou para você não errar de novo, tanto nesse problema quanto para servir de acerto para outras questões. Mas o principal também é que os erros fazem com que você pense e reflita para a sua vida. Está falando de Chico Xavier, né? E nesse livro, né? Assim Vencerás, com essas mensagens tão positivas. E Chico falava que o melhoramento de uma pessoa vem através da água, através do líquido, ou seja, vem através da lágrima da dor ou do suor do trabalho árduo, do trabalho forçado. Então, meus amigos, não vamos esperar que esse líquido, essa água da dor, do sofrimento, da lágrima, venha nos assolar. Ao contrário, vamos trabalhar, vamos suar para ter uma vida melhor, mais produtiva e mais direcionada nos ensinamentos morais e espirituais. A outra questão é avança ainda que seja por entre lágrimas, né? Então, independente da dor que você tenha, independente do problema que você esteja passando, avance, não desista, siga em frente, vá com vontade, vá com determinação, porque isso é muito importante para para as nossas vidas, seguir em frente, ter determinação, ter foco. Numa carreira profissional, nós precisamos ter foco para podermos nos formar, para podermos ter um trabalho digno e produtivo. Um jogador precisa ter foco para poder fazer o gol, para poder vencer uma Olimpíada, vencer uma Copa do Mundo, que agora está até aí a gente vai estar tendo aí no meio de um período de Copa do Mundo. O jogador tem que ter foco, o time tem que ter foco, o treinador tem que ter foco. Então também nós esperamos isso também nas nossas vidas, é ter foco para poder avançar determinado, com a certeza da vitória. E se nós não vencermos, entendermos que nós fizemos o melhor para vencermos e para superar os nossos obstáculos e as nossas dificuldades e os nossos problemas. Sigam em frente, avance sempre. Trabalha constantemente, edifica sempre. Então, como a gente tem falado, né, Chico
vamos trabalhar, vamos suar, vamos edificar. A gente não trabalha só para nós, a gente também trabalha para a comunidade. Quando você faz um trabalho digno, honesto e produtivo, você, além de se melhorar, além de você conseguir estar contribuindo para o seu sustento e para o seu desenvolvimento moral e intelectual, e muitas vezes até espiritual e realmente ético, você também está contribuindo com o seu trabalho para o bem-estar de uma comunidade, de um país, de uma cidade. Também servindo de exemplo para outros, também ter essa determinação, essa força, esse empenho para conduzir a vida da melhor forma. Então vamos sempre trabalhar constantemente, edificando sempre fazendo o melhor para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país. Quantos exemplos faltam, né, nesses ambientes, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que isso de alguma forma irá contribuir para o bem de todos. Sempre pense assim, não pense no que os outros façam, faça o seu melhor, porque é isso que nós esperamos para ter um mundo melhor. Não consistas que o gelo do desencanto te atorpeça o coração. Não te impressione a dificuldade. Muitas pessoas, na menor dificuldade, no menor tropeço, desistem. Isso é para os fracos de coração, para os fracos de determinação, para os fracos, entendeu? Que não tem aquela gana que a gente tanto espera de um bom cristão, de um bom espírita, de um homem de bem ou de uma mulher de bem. Nós precisamos que a dificuldade, ao contrário, nos dê mais força, nos dê mais experiência para as dificuldades maiores. Quantas vezes, às vezes, eu pedia conselhos, né, ao longo da dificuldade, falou, olha, você está sendo testado para, com essa dificuldade pequena, você crescer para ter mais responsabilidade e assumir maiores responsabilidades e tendo como superar dificuldades cada vez crescentes. É assim que se faz com um atleta, é assim que se faz com um bom profissional e é assim que se faz com aqueles espíritas e cristãos que estão querendo se melhorar moralmente e espiritualmente. Aqui é um mundo de provas e expiações. Então, a todo momento nós teremos problemas, nós teremos dificuldades e precisaremos crescer para, de fato, conseguirmos algo bom, algo sustentável e algo moralmente, espiritualmente mais elevado para a nossa vida. Tá? Então, como o livro diz, mais uma vez, assim vencerás. E é assim que são os grandes vencedores de vida, dessa vida, das próximas vidas, que estão se capacitando para algo melhor. Convence-te de que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não desistas da paciência, não creias em realização sem esforços. Então não existe trabalho sem suor, não existe edificação sem trabalho, não existe vida sem esforço. Então é um dia após o outro, é uma vitória após o outro, e é uma vitória sua. E quando você estiver preparado, será uma vitória que você irá também ajudar outras pessoas da sua família a vencerem, bem como no seu trabalho, no seu ambiente social, no seu ambiente de comunidades religiosas, independente se são espíritas ou não espíritas. Nós precisamos ter essa gana para nós e para ajudar aos outros e para vencer e para sermos fortes, determinados ao longo dessa vida. Então essas mensagens, né, essas tão bonitas, né, que precisamos refletir agora e sempre está martelando na nossa cabeça. Silencie a injúria, não dê ouvidos para o mal. É tão difícil para a gente silenciar frente a uma injúria. A nossa primeira reação é o desespero, é revidar o mal com o mal, é querer nos desesperarmos, é querermos responder, gritarmos. Não precisamos fazer isso.
precisamos silenciar, precisamos nos acalmar. Espere que às vezes é um momento que a outra pessoa quer apenas desabafar, quer apenas falar. Então, muitas vezes a gente se cala e no dia seguinte as coisas se resolvem, ou ao longo da noite as coisas se resolvem. Tenha tranquilidade, tenha harmonia, tenha paciência, que isso é super importante para cada um de nós. Então, vamos sempre ter essa visão para não revidarmos, darmos a outra face, como Jesus disse nas suas parábolas, nos seus ensinamentos do Evangelho. E não dê ouvidos para o mal, não dê ouvidos para a fofoca, para a maledicência, porque isso prejudica tantas relações, tantas questões. Então, não vamos ser nós os vetores dessa propagação do mal. Não dê ouvidos, siga em frente, para não nos contaminarmos com esses problemas. Perdoa as ofensas. Como é difícil perdoar, como é difícil realmente se reconciliar. Recorda que os agressores são doentes, são doentes da alma. O mal é a ausência do bem. Então perdoe aquela pessoa a qual lhe fez mal, consciente ou inconscientemente. Não é uma atitude apenas cristã, é uma atitude de inteligência. Você guardar o mal, você só vai fazer mal a você, à sua saúde. Então pense em coisas boas, em sentimentos bons, em ações altruístas. É a forma de você combater o mal, combater aquelas ofensas que às vezes tem vontade de revidar. O bom cristão não é o que esquece, é o que perdoa. Porque isso é um ensinamento cristão em que Jesus veio trazer e veio depois ser ratificado junto com a doutrina espírita codificada por Kardec. Isso é importante para a nossa vida e para as futuras vidas. É difícil? Sim, é muito difícil, mas nós precisamos batalhar e perseverar nesse caminho. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Então, isso é muito importante. Existem muitas pessoas desequilibradas e muitas vezes nós precisamos não nos desequilibrarmos como eles tentam nos desequilibrar. É difícil a gente ter essa visão, esse conhecimento, mas precisamos entender, orar por esses irmãos desequilibrados. Precisamos esclarecer quando for essa parte, mas que a gente nunca perca a esperança. É tão difícil a gente reencarnar e numa condição que em maior ou menor grau todos nós temos uma certa saúde, uma certa condição financeira, um certo trabalho, família, ou se não temos tudo isso, temos parte disso. Então, essa é a melhor existência que nós temos. Não vamos desperdiçar essa boa existência nos desequilibrando ou tendo problemas com problemas dos outros. Vamos manter a frente reta, ajudando na medida do possível, mas não indo para o fundo do poço, como muitas vezes eles querem nos levar de uma forma consciente ou inconsciente. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Então a consciência é o grande chamamento para a gente fazer as coisas certas de acordo com a moral e com a ética. Então, quando vem aquele pensamento que de alguma forma nos diz que tem algo errado, pense, medite sobre aquilo que está sendo soprado na sua consciência, que está sendo gravado na sua consciência, porque não é que é para você agir exatamente como está sendo ventilado na sua cabeça, mas principalmente para você refletir. Eu aprendi uma coisa: tudo que você puder resolver, não seja impulsivo, tente resolver no dia seguinte. E
você ore e durma de uma forma altruísta, de uma forma consciente, de uma forma bem equilibrada. E aquele primeiro pensamento que vier, provavelmente vai ser um amigo espiritual que lhe disse isso quando você estava desdobrado de uma forma bem equilibrada, né? Pedindo auxílio aos nossos amigos espirituais. E se você ainda tiver dúvida e puder resolver ainda um pouco mais adiante, continue fazendo esse trabalho ao longo de alguns dias, porque há muitos espíritos que nos querem desequilibrar, mas há uma quantidade igual ou maior de espíritos que também querem nos ajudar. Então, não pense que estamos sendo obsidiados, estamos rodeados por espíritos malfazejos, brincalhões, mas também nós estamos também tendo uma assistência muito grande. É que nós não sabemos usar, não sabemos nos comunicar, nós não sabemos continuar nos equilibrando para que esses espíritos estejam sempre conosco. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajuste a própria visão e procura o rumo certo. Então, aqui a gente não vai ter a todo minuto, a toda hora, acertos. Aqui a gente acerta e erra. O erro faz parte do caminho, do aprendizado. Então, acertou, ótimo. Mas se você errou, se equivocou, faz parte da vida. Não desanime, não se desespere e procure sempre consertar o seu rumo para que você consiga diminuir esse caminho tão tortuoso que a gente muitas vezes se perde ao longo da nossa vida por não estar reajustado, não estar organizado ao longo da nossa vida. Então, minha gente, pense muito em sempre corrigir o rumo para que estejamos na direção certa, espiritualmente e moralmente e eticamente, correndo e caminhando para o lado certo. Não contes vantagem nem fracassos. Estuda buscando aprender. O silêncio é muito importante. Se glorificar com vantagens, muitas vezes são provisórias, são temporárias, bem como os fracassos também. Não fique alertando, alarmando fracassos. Silencie. O que foi bom, que continue bom e que você mereça e continue trilhando nesse caminho. E que foi ruim, se afaste e tente voltar ao trilho da vida de bem, da vida moralmente, espiritualmente equilibrada. O silêncio é muito importante. Não te voltes contra ninguém, não dramatizes provocações ou problemas. Cuidado, cada um tem os seus problemas. Gente, se a gente fosse se revoltar contra pessoas e contra situações, nossa vida vai ser um inferno. Perdoe, não aumente um problema que muitas vezes está ali apaziguado, está ali tranquilo. Não seja o vetor para tornar isso um grande problema. Então, pense sempre nisso. Pense em segurar a sua fala, segurar as suas ações, para que um problema não vire um grande problema, ou algo que nem tinha problema vire um problema. Quantas pessoas às vezes têm uma vida boa e parece que a alegria é criar problemas. Se não tiver problema, a sua vida não está boa. Então, não é uma atitude certa, não é uma atitude feliz, não é uma vivência boa. Acalme-se, tranquilize-se, que isso é muito importante. Conserva o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. A oração é abrir a sua comunicação com o plano superior, com Deus, com os emissários do bem. Uma vida de oração é você estar sempre tentando se sintonizar ao máximo com o plano espiritual superior. Então, que sempre conservemos essa visão do hábito da oração. Por isso que é hábito, é algo constante,
como hábito dirigir. Você não precisa ali reensinar alguém que já tem um hábito de dirigir, um andar de bicicleta. Você não desaprende a andar de bicicleta. Talvez você não ande tão bem se você ficar muitos anos sem dirigir bicicleta. Mas é esse hábito da oração que precisamos cultivar e manter na nossa vida. Porque a luz da oração, das boas vibrações, são super importantes para todos nós. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Então, confie na providência divina. Confie naquilo que Deus te deu. Se algo está acontecendo na sua vida, bom ou ruim, confie em Deus. Não se revolte, porque há um planejamento espiritual que você se esqueceu ao reencarnar. Se algo está acontecendo na sua vida, é porque Deus sabe que você é capaz de superar. É que Deus sabe que isso é importante para a sua vida. Se a gente não for confiar em Deus, a gente vai confiar em quem nessa vida? Não existe confiança maior do que eu tenho do que em Deus. Um ser supremo, um ser bom, que sempre tenta fazer o melhor para todos nós. A minha confiança é total. E espero que isso também motive vocês a também ter essa plena confiança no plano divino, no plano espiritual. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. É aquele amor não da troca, eu vou fazer algo pensando em algo em troca. É aquele amor incondicional, é aquele amor que nada pede, é fazer o bem pelo bem. E fazer o bem pelo bem da melhor forma que você puder, para a pessoa que muitas vezes nem te conhece, nem vai te dar atenção ou alguma coisa depois em troca. É o amor pelo amor, é o bem pelo bem. É o descompromisso com essa moeda de troca, que a gente fala tanto de político, né? Mas de alguma forma a gente faz isso em maior ou menor grau. Oh, meu Deus, me ajude a passar no vestibular, ou que o filho passe no vestibular, ou que eu arranje um bom emprego, que eu irei fazer isso. E que muitas vezes, que se não acontece, você nem vai fazer aquela moeda de troca que você tanto prometeu. Então, as coisas vão vir naturalmente, as coisas vão vir no tempo certo, na hora certa, na condição certa, no local certo. Confie em Deus. Não há ninguém que te ame mais do que o plano superior. Age auxiliando. As ações são sempre pensando no bem do próximo, no bem comunitário. Porque a gente não vive só. Se a gente vivesse só, a gente não vive nenhum dia. A gente precisa de luz, precisa de gás, precisa recolher lixo, precisa de geladeira, que alguém fez essa geladeira. E a gente vive em comunidade. A gente não consegue mais viver se não for em comunidade. A gente vive junto ao ecossistema, né, ao meio ambiente. A gente não consegue viver se não tiver árvores, se não tiver água potável, se não tiver rios. Então a gente tem que viver em harmonia, auxiliando e sendo auxiliado. É assim que as coisas funcionam e que deveriam cada vez mais funcionar. Serve sem apego. Ajudar as pessoas desinteressadamente, sem se apegar a algo ou a alguma situação. E assim você vencerá. Como diz o livro de Emmanuel, né, ditado por Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Então, é essa a mensagem espiritual que a gente gostaria de passar hoje. Uma mensagem tão positiva, tão boa, tão harmônica, né, que nos faz refletir, e não vai acabar nessa meia hora, 40 minutos. É para a gente deitar pensando nessas mensagens, nessas frases. Revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. E isso vai fazer muito bem para cada um de vocês. Então, minha gente, muito obrigado. É uma grande satisfação sempre estarei com vocês, contribuindo para o LIS, independente se vão ter 10, 50, 100 visualizações. Talvez se um visualize e modifique um pouco a sua vida, já valeu todo
esse trabalho que foi feito na noite de hoje. Mais uma vez, estamos abertos a dúvidas, sugestões, críticas, ou comigo, com Rose, com Marina, com Felipe, com Bira, com quem for. Nós estamos aqui para ajudar vocês e todos juntos caminharmos para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, e continue esse trabalho do bicho tão bonito, tão caridoso, tão especial. Continua ainda morando fora do Rio, mas ainda de corpo e alma ligado ao Rio. Uma boa noite a todos, conte sempre com todos nós. Um abraço a todos.